Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Salve todos vós, salve todos nós, salve todos os seres que aqui reinam entre nós. Em todas as apólices possíveis, em todas as apólices daquilo que é sustentado, que possam se manifestar. Salve aquilo que sustenta este convite entre nós e daqui reinarmos. Salve esta possibilidade de saber que aqui reinamos. Salve saber e sentir daquilo que reinamos e de que é sustentado, porque não o realizamos. Em nenhuma hipótese possível, salve também a hipótese que é sustentada. Salve contemplarmos a vida e salve a vida que se faz e que se manifesta e que é sustentada entre nós. Talvez este salve que poderíamos tratar infinitamente saudando significa para todos nós, filhos desta vida, todos vós, que todas as possibilidades, todas as manifestações possíveis, tudo que exterioriza-se que está em manifesto, da parte de dentro e da parte de fora. E da parte de fora, do tamanho do de fora, e da parte de dentro, do tamanho de dentro. E tudo que se manifesta então, desde de todas as competências possíveis, desde vossos pensamentos, sentimentos, e de todas as possibilidades disto, e todas as equações disto, tudo é sustentado. Ora, filhos desta vida, o grande passo à frente, que significa o arroio daquilo que nos afastamos daquilo que sustenta, e temos simbolicamente apenas, porque em verdade o quem aqui e o que está ali, e o que está por todas as partes, que ele realiza qualquer possibilidade. Então, naquilo que simbolicamente haveria de ser, e de que este simbolicamente haveria de ser, tem um acordo comum entre bilhões de seres viventes nesta Terra, simbolicamente. Então, toda a ciência que possa trazer para nós, ela traz apenas o retrato de todo o manifesto do que é sustentado. Todo possível, todo manifesto que esteja bem grande, um tanto menor, ao minúsculo, já que é manifesto, então e aquilo é sustentado. Quer dizer que o micro e o macro é relativo, porque o micro, por excelência, pode ser esta orbe, e por excelência pode ser o macro. E por ordem disto, filhos desta vida, é que aqui reinamos. Então o micro, o macro, tudo aquilo que está para dentro, que possa se manifestar, e que possa dentro do verbo se manifestar, significa que está sendo sustentada. E por obra disso, o que contempla todos os registros de todos os seres, de que por acaso souberam disso diretamente, não obliquamente, não indiretamente, e não por apólice, e não por isto ou por aquilo, viram direto. Eles viram que tudo que é existencial exterioriza-se por dentro e por fora.
é sustentado de forma tão gigantescamente que todas as radiações mais sutis, as mais e mais sutis que têm uma velocidade, que qualquer contemplação científica seria impossível, e de que esta, em todos os pormenores possíveis de todas as órbitas, de todas as estrelas, de todo o universo, daquilo que é visível, daquilo que não é visível, daquilo que é invisível, é sustentado numa velocidade gigantesca. Então podemos dizer que quando ficamos paralíticos, paramos. E no estado onde apreciamos que estamos parados, podemos trazer todas as evidências e podemos simbolicamente dizer que nós realizamos, que nossos pais nos realizaram. Podemos dizer tudo isto, mas qualquer um desta terra, qualquer um de que esteve e estará, jamais irá realizar a obra do que possa sustentar um átomo. Então poderemos advir de átomos, nós podemos implodir o átomo, nós podemos eclodir o átomo, mas é o átomo. Nenhum átomo desta terra, um ser da natureza humana e espiritual o realizou, nenhuma célula, nem o apetite, nem o encanto, nem a capacidade de sentir, de falar, de se expressar. Significa, sabe o que tratamos disto? Que damos um passo atrás. Quer dizer que este pórtico, dar um passo atrás, não é coincidir com a possibilidade que estamos negando o passo à frente ou o passo que estacione. Estamos dizendo que um passo atrás é que toda obra possível, em primeiríssimo lugar, do primeiríssimo lugar, de todo o primeiríssimo lugar, até que haja um ser da natureza humana e espiritual, que seja todos vós, todos nós e todos os seres que aqui estão, invisíveis aos vossos olhos, que possam conectar uma ponta de agulha e realizar a obra-prima, que não é misturar o que existe. Então, até hoje, dentre todos os aspectos desta Terra e de toda a ciência desta Terra, então, existe um cálculo, existe aparelhos, ampliam, diminuem, fazem tudo, captam um espermatozoide, captam um óvulo, juntam os dois e são fazedores da vida. É isto. Colocam no útero, que foram feitos por si mesmos. É isto. Os cientistas. Então a ciência é um retrato, e é extraordinário o retrato da velocidade do Sol, o retrato do tempo, o retrato de todas as equações, o retrato de tudo isso. Então o caminho, sim, até o ponto onde elas dizem que realizam qualquer tipo de obra. Nenhum de vós, nenhum de nós e de nada disto. Até a propriedade do milagre é captar a manifestação numa velocidade maior, trazer para uma velocidade menor e fazer realizar a obra de materializar, desmaterializar, trazer o vivo, fazer o morto. É tão absoluto. Por isto, a grandiosidade divina é absoluta. Então há algo, todas as manifestações infinitas, de propriedade e qualidade incalculáveis, a prodigalidade de realizar a obra de vossos organismos para aqui estarem encarnados nesta terra. Só isto seria suficiente para ficarmos pasmos com a grandiosidade daquilo que sustenta. Apenas de colocarem vossos pés aqui dentro e assentarem-se nesta cadeira, onde a propriedade disto e a capacidade disto ao mesmo tempo é gigantesca e é sustentada. Então este passo atrás, quando nos encaixarmos um pouco, no fundamento, que a capacidade que temos simbolicamente de caminhar à frente, de tudo que a civilização caminha à frente. E todas as hipóteses possíveis, e impossíveis,
é sustentada. Então podemos dizer, não, não é sustentada. Tenho a certeza dentro do meu coração que nós a sustentamos. Ela se faz, se autofaz. Nossos intestinos se autofazem, nossos estômagos, toda a inteligência possível disso, ela se autofaz. Então vamos dizer assim, vossos automóveis que chegaram aqui, eles só se autofazem se tem um tanque de potência. Toda a capacidade atômica, subatômica, ou tudo que for, diz respeito que qualquer movimento, a necessidade igual de uma equação, da potência que possa realizá-la. Qualquer movimento. Isto indica que esvaziem o tanque de potência de vossos automóveis. Mas se for de qualquer tipo de potência, até atômica se quiserem, então tira isto. E fala para vosso automóvel, anda, caminha. Isto somos nós, todos nós, de capacidades infinitas, porque é sustentado imediatamente, instantaneamente. Sabe por que tratamos disso? Filhos desta vida, encarnados desta terra, que todos sois vós, encarnados. O milagre da encarnação, o milagre de estar num campo de vida de encarnados. Não é o que sugere, o que entendem disto. O fator real, a equação exata disto, é um fundamento extraordinário ou não é nada. É uma questão de competência. Da minúscula a um pouco mais minúscula, um pouquinho insignificante maiúscula, é toda esta civilização externa. É o insignificante, um pouquinho maior, um pouquinho menor, perto do que tratamos agora. E no cálice de qualquer discussão externa disto, chegaríamos à mesma e à mesma e à mesma. Façam, realizem por si. Então, neste fundamento, e que não está num fundamento comportamental, não está num fundamento daquilo que podemos dizer espiritual desta terra, porque tudo que é espiritual e a manifestação também é sustentado, tanto quanto este ser da natureza espiritual, como todos vós, estes seres aqui estão e se expressam. Quando nos expressamos, naturalmente, quando estamos um passo atrás, tudo isso que tratamos tem a totalidade de algo que sustenta. E sustenta todo o edifício da possibilidade de apenas aqui reinarmos. Mas, ora, não estão reinando todos vós? Então perguntem, num outro planeta ou numa outra orbe, bem longe, bem distante, e digo para estes seres, existe um lugar onde os seres da natureza espiritual encarnam, quer dizer que ficam dentro da propriedade máxima de qualquer animal que esteja naquela terra, e pudessem se pronunciar como esses seres diferenciados, gigantescamente diferenciados, estão aí. Mas não é possível isto. Então, estão no impossível todos vós. E o que significa esse possível, esse impossível do que tratamos? Nada. Mas o que significa, então, o que não seja nada? Do resultante do próximo dia. Então, neste cálice que aqui reinamos, e no cálice daqui reinamos, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade. Então, vamos tratar disto. Portal é um pórtico. Ele está entre um departamento e outro departamento. Em todas as questões humanas existe isso. Existe um pórtico entre algo e outro. De outra maneira não existiria. Então, nas cavernas existem portais, pórticos entre um e outro. Portal. Então, podemos dizer um portal como se fosse nada, como dizemos uma porta, porque está em todas as partes. Existem portais e portas que separam disto daquilo. Um pórtico de onde? Todo o fundamento onde se abre dentro e abre-se para este pórtico significa de que todo o intento que é possível, tudo que é possível
daquilo que possa representar a vivificação. Ora, mas que habilidade tão pouca é essa da vivificação? Então não importa tanto que o fator contrário do mortificador é o maior de todos. Então, se isto é o maior de todos, e é um ponto tanto importante que seja a vivificação, então estamos aqui para tratar algo. Aquilo que possa trazer para nós a sensibilidade possível. Em primeiríssimo lugar, o Pai que foi consumida, é porque algo mortificou-la, comeu-a, tirou a sensibilidade, comeu os nervos, comeu os músculos e comeu tudo. E ficamos assentados no que entendemos que somos extremamente importantes. Tem pai e mãe, fizeram vossos filhos, é isto? Fizeram o encanto que fizeram a possibilidade de vossos filhos. Fizeram os filhos quando estiveram no útero, fizeram-los. Fizeram o coração dele. Fizeram o instinto de instantaneamente procurar o seio e se amamentar. Fizeram. Foram minusculamente intermediários de um poder que foi sustentado e que diz respeito, que teve o ímpeto para simplesmente jogar um espermatozoide, e tem outro que teve uma natureza, dentro da natureza por si mesma de existir, que fez o óvulo. Partindo deste fundamento, idealizamos o que quisermos, não é? Só que o idealizamos não faz, não sustenta. Vocês têm um departamento de sustentação da carne mais bruta. Está em todos os mananciais possíveis, dos vegetais, minerais, e o que quiserem tratar. E nós alimentamos daquilo que foi alimentado para ser. Então não há saída. Então estamos na prodigalidade, a maior prodigalidade possível é o gerador. É aquilo que gera e sustenta. Ele gera e sustenta. Sois todos vós. Então, será que talvez sejamos um milagre? Sim. Somos a própria capacidade de existir. Todos vós. Isso não significa nada, não é? Existir não significa nada. Estar num campo de vida de encarnados também não significa nada. Significa na pólice miserável, pequena e minúscula, que vamos resolver talvez alguns, mas dificuldades amanhã deste grande dia que se abre para nós e que o sol sobe. E de que ainda ficamos bravos porque ele podia subir mais rápido, menos rápido. E que se não fosse a qualidade disso, sustentado este sol, que desenvolve por milhões de anos explosões atômicas gigantescas, para nos aquecer levemente quando acordamos. Então, que tal quando dizermos eu fiz, tratarmos assim eu fiz, por intermédio daquilo que me sustenta fazer, de que me sustenta expressar, do que me sustenta aquilo que sei, que faz parte de um conhecimento que se multiplica em milhares de conhecimentos. E assim por diante. Quando isto aconteça, sentamos, demos um passo atrás e sentamos na fonte. Então, primeiríssimo lugar é a fonte, já que se esta fonte não existir, aquilo que poderá sustentar que a língua expresse que eu fiz não existe. A língua que se expresse por acaso, que possa dizer que temos a habilidade de ser imortais. Então este é o limite entre nós, majestoso, magnífico. Então o gestor da obra. Então se estivermos assentados e instantaneamente aquilo que sustenta a capacidade de eu expressar, então
seremos um intermediário, mas seremos um intermediário tão legítimo, que não entraremos na apólice. Quando entramos na apólice, ao invés de ir para o norte, podemos ir para o sul, para o leste, para o oeste, sudoeste. Podemos ir para o alto, para cima, para o lado e para todos os lados. E podemos estar totalmente perdidos. Mas existe algo muito intrigante para todos vós e para todos nós. Quando estamos perdidos, encontramos muitos seres perdidos. E aí fazemos uma cidade de perdidos. E esquecemos que estamos perdidos. Não é isto? É obra-prima de Eurípides Barçanufo. Esquecemos que estamos perdidos. Aí fizemos um núcleo de perdidos e chamamos a cidade, o núcleo, a cidade dos perdidos. E depois, na terceira geração, vão perguntar o que significa cidade dos perdidos. Nós não sabemos mais, porque nossos ancestrais não nos contaram. Mas se vier algo bater em vossa omoplata e dizer, sabe, aqui esta cidade, foram muitos perdidos que se reuniram, fizeram suas plantações e estão vivendo aqui muito longe de casa. E de que sonham, talvez, ou têm uma sensação de que aquele lugar não é a sua casa. Mas isso é uma grande besteira, tudo é uma grande besteira. A grande besteira é que estamos expressando besteira com alguma coisa que sustenta a capacidade de expressarmos besteira. Isto é muito difícil de entender, do verbo entender, porque tudo aquilo que entendemos está na pólice daquilo que todos disseram que fez. O vosso vizinho diz que fez, o vosso vizinho, vossos ancestrais e todos. Nós que fizemos e outros fizeram também. Então, somos capazes de discutir o que ele fez, do que o nosso vizinho fez, do que ele não fez. Podemos dizer do que fez, do que não fez dos nossos ancestrais. Podemos dizer do que não fez de tudo que está à nossa volta. E todos também ao mesmo tempo. Por um Estado de Direito. Então saibam, o Estado de Direito é uma entrada da natureza humana e espiritual, porque em todas as comunidades possíveis existe um Estado de Direito. Todas as comunidades possíveis existe algum tipo de lei, da mais primitiva, a mais conscienciosa, como dizem, das mais primitivas a lei mais direta, mais simples e direta, e na complexidade as leis de uma multiplicidade infinita de leis, das mais complexas possíveis, e todas são corrompidas. Mas sabe que diz respeito? Encarnados, centenas de desencarnados que estão aqui. Esses centenas de desencarnados que estão aqui, para todos que se foram, então podemos encontrar numa lápide. Esses disseram o que fizeram, esses disseram disto, daquilo, sabe onde estão? Tem um retrato lá com a data que esteve nesta terra. Mas não serão vós. Quando tudo diz que fez, que não fez de tudo, uma lápide fecha. Significa que fechou. Isto é uma lei exata e é uma equação exata, por isso que tratamos de encarnados mortais. Se não fosse encarnados e nem mortais, não seriam vós, porque estão encarnados nesta terra. Se, por acaso, dissesse na pólice de toda a discussão barata, se existe espírito, se não existe, se depois o que acontece, e depois isto ou daquilo. Então teriam apenas registro, a idade que tem de registro no cartório. E na pólice disto, como são gigantescos, já vieram sabendo de tudo, já tiveram tudo. Já tem todos os meios possíveis externos de caminhar e se expressarem e realizarem a obra da sobrevivência e de tudo mais. Então saibam, estão no campo de vida dos encarnados. Para quem não sabe,
um campo de vida dos encarnados. Se existe encarnados, é que existem seres que, por acaso, não estão encarnados num objeto de vida de encarnados, respirando como búfalo, se alimentando como um pouco de macaco, do búfalo, do jacaré e de algum outro também. Tendo algo inacreditável dentro de qualquer apólice impossível que possa se ter, da capacidade de se reproduzir, num feito gigante, absurdo, para quem possa ver de onde vieram e como estão, caindo como nada, respirando desesperadamente. É isto que sois. Se não contaram, é isto que sois. E para esses seres que estão aqui, que agora se tornaram fantasmas, porque todos que não estão mais aqui, de onde será que estão? Será que estão? Não, onde será que estão? Se tudo que está registrado aqui, como todos vós estão, trouxeram as impressões de lá, e de lá traz a expressão daqui. Como será que está aquele que estava sentado nesta cadeira há pouco e não está mais, ficou invisível? Como será que ele está? Pegue todos vós, qualquer um, de imediato, rapidamente, e leve para outro campo de vida. Levará todas as impressões que estão aí. E ela será sustentada. E toda imbecilidade que pudesse ter, ficará. Todo ódio, rancor, mediocridade, arrogância, insensibilidade. Então tem um núcleo lá, que se chama o núcleo dos insensíveis, fazem uma cidade imensa, tem centenas delas, todos com as mesmas sensações, até do sapato que levaram. Sempre tratamos disto. Querem saber do espírito? Por que seria diferente? Será que teríamos, qualquer um de vós ou de nós teria a impressão que caminharemos de cabeça para baixo? Agora já sabem. Mas isto pouco importa. Tudo que tratamos é sustentado. Se trazemos tudo isso para vós encarnados, neste assentamento deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade ecumênico, quer dizer que é uma variante de possibilidade de várias ordens encontrar-se, várias delas. Então, partindo, como sempre tratamos aqui muitíssimas vezes, de uma pirâmide que tem uma base larga, e desta base larga dividida, que uma base talvez não veja a outra base, principalmente se estiver totalmente oposto. E neste crescente desta pirâmide, existe um ímpeto desta ordem, de algum tipo de ordem, que quer ascender, subir, ascender. Em desespero, com a unha ascender. Então uma ordem chega no pico da pirâmide, a outra também chega no pico da pirâmide, a outra chega no pico da pirâmide. E quando olham algo só. Tudo sustentado. Quando olham tudo isso, ele diz, nós precisamos ter cuidado com o que eu penso, porque será sustentado. Neste núcleo é o fundamento de tudo. Se chegamos ascensionalmente e consideramos no fundo, e todos vêm, todos torna-se um, é uma visão um, não 2, 3, 4, 5, 6 mil. Porque quem sobe de vários núcleos em cima de uma montanha mais alta, todos vão ver igualmente, sentir o vento igualmente, ver a direção disto igualmente, não há discussão. Mas quando estamos na base da discussão, tudo é discussão. Na apólice disto, e no fundamento, daquilo que trazemos de fundamento,
temos que dar um passo atrás, mas se construímos tudo um passo à frente, não abandonamos o passo à frente. É o meu núcleo, é o que eu sei, é o que eu tenho, é o que eu defendo, é o meu caminho. Escuta, mas a fonte está 1 metro atrás, que está sustentando. Que sustentando? Eu é que sustento, eu que faço. No condizente a tudo isto, e que está sendo sustentado, lá atrás podemos tratar de algo muito incrível. Só algo que não é manifestado e não precisa ser sustentado. É o que sustenta. Porque não é exterioridade e não está exteriorizado. Nem tem do pequeno nem do macro de nada. Ele é apenas o sustentador. Então, se queremos saber de Deus porque Ele se materializa, ou porque Ele pode disto ou daquilo, nunca saberemos. Saberemos de Deus naquilo que sustenta. Mas se Ele está nos sustentando agora, e se só apenas entendemos e sabemos que o núcleo externo é o que importa e que podemos notar, e que estamos num flagelo existencial porque não temos contato. Não temos contato no que diz respeito ao significado de vossas pernas que entraram aqui, apenas porque simbolicamente disseram que é vossa, e porque se tropeçarem dói. Apenas isto. Então, numa menção crística, mas uma menção antes de crística, já que Cristo está num épico moderno, recentíssimo Cristo, mas muito, muito antes de Cristo. A menção dos fundamentos sempre será, e nisso será imortal. Haveria o que é sustentado, o que se materializa, dentro, fora. Dentro porque diz que sustenta o núcleo. Se sustenta o núcleo, sustenta o átomo. Se sustenta o átomo, sustenta o núcleo da célula. E se sustenta o micro do micro do micro do micro, sustenta o macro do macro do macro, tudo é relativo. Talvez para nós, perto deste globo, somos um pernilongo menor do que tudo, um ácaro. Menor do que um ácaro. Menor do que tudo. Da insignificância que somos na medida, na qualquer medida que possa ter, desta orbe. Então, o que tratamos aqui não é algo de um conhecimento que vai agregar a outro conhecimento, que vai agregar outro conhecimento, que podemos dizer calmamente, ouvi dizer isto. Sabe o que eu ouvi dizer isto? Quando está falando ouvi dizer, está sendo sustentado e não foi vós que sustentou. Então aquilo que sustenta jamais será visível, jamais será tocado. Porque a velocidade que é absolutamente improvável e impossível de qualquer máquina, por mais excelente que seja, porque precisaria de uma velocidade 1 bilhão de vezes maior do que uma explosão atômica. E sabe o que sois? Um agregado lá fora de alguém que vive lá fora nesse grande mundo e que está discutindo suas dificuldades diárias, as dificuldades de vossos filhos, de vossos netos, de vossos companheiros, de vosso trabalho, de vossos bolsos e de tudo isto. Mas esquecendo que são mortais. Sabe o que significa o esquecimento de que somos mortais?
Significa que algum tipo de sensibilidade nossa foi tirada. Então teve algum bichinho, alguma inteligência maior que tirou e foi tirando coletivamente onde não existe mais. Então ser mortal não significa nada. Então quando enterramos ou queimamos nossos mortos, não significa nada. Significa por alguns dias. Significa pelas impressões que possam trazer. Não para nós. Então o grande desafio desta humanidade hoje é armazenar potência, e esta potência que vai realizar a obra de movimentar veículos, maquinários, e vai ter a capacidade de movimentar mais do que isso, outras velocidades, da complexidade que está em vossos bolsos ou ali parado para depois pegar, que nem sabemos direito o que é aquilo, apenas apertamos botões e saímos andando. Potência. Se o grau do que precisamos guardar e que significa nesta terra, de que vale guerras, de que vale morticínios, de que vale tudo, é a potência, seja a qual for, que lutamos bravamente, até a potência particular, de sermos importantes nesta terra, porque podemos adquirir à vontade. Então, existe algo, potência. Isso, se numa escala potência importante, todas as outras escalas são exatamente importantes. E numa escala que podemos tratar espiritual, e naquilo que poderíamos dizer de uma potência espiritual, de uma aura espiritual, de um brilho espiritual, porque tinha potência. Então todos aqueles com uma aura espiritual é porque tinham potência armazenada que acendiam em si mesmo uma aura espiritual. Então vamos dizer que Cristo, como demonstração de que primeiríssimo lugar o Pai que me sustenta, armazenou tanto que poderia fazer milagre como se fosse nada, abriu caminhos. Então Cristo demonstra ao quê? Qual é a equação exata, crística? Armazenar a potência divina. Ora, mas estamos falando do que todos armazenam a potência, todo o que diz que há a potência que possa movimentar todos os maquinários desta terra e fazer sustentá-los, mantê-los e tudo mais. Então não estamos falando das nuvens, estamos falando do campo de vida de encarnados. Isto significa que existe uma equação que é igual. Potência armazenada. Quem poderia aí dizer que potência armazenada é tudo? Quem diria dizer que potência armazenada nos bolsos também é tudo nesta terra? Quem poderia dizer que a potência do coração, quando ele é bem forte, há uma sobrevida maior? Esta equação é correta, porque é um fundamento. A formiga precisa de potência. Todo arbóreo precisa da potência do sol que possa ser armazenada. Isto é uma equação, isso poderia ser discutível aqui. Então saiba que a capacidade do núcleo espiritual e de todos os portos que precisa passar, precisa de potência. Existe um bichinho pequenininho neste campo de vida e muitos outros campos de vida do espírito que consome isto. Como ácaro, como tudo que é possível do que possa consumir esta potência. E há inteligências habilidosas neste mundo todo que têm a competência de criar todas as armadilhas possíveis para consumir esta potência que precisamos. Se isto acontece,
Vamos ficar num circuito de encarnar e desencarnar o tempo que precisamos para dar de presente para inteligências acarentas de que consome de nós. E elas vão dizer no ouvido o que falamos e o que fazemos. Diz que nós somos importantes. Principalmente isto. Diz também que se acumularmos bens materiais muito, ficamos mais importantes ainda, sendo mortais. O que diz respeito a isso, filhos desta vida e todos que estão aqui, as centenas, sentados como todos vós, têm cabelos como todos vós, têm nariz, respiram, têm roupas apropriadas daquilo que lhes interessa, principalmente das impressões que têm, elas fixam, permanecem. Se podemos fixar roupa, podemos fixar imbecilidades, podemos fixar ganância à toa, podemos fixar tudo o que é possível. E ele fixa. E tudo que fixa é sustentado. Isto é uma equação. Então, estes seres que apenas não estão encarnados e de que estão aqui sentados em compartimentos e de que esta voz caminha em todos os compartimentos, a distância que for, e como todos vós encarnados recebem-na, igual está aqui. E estas que estão aqui, que denominamos, que escolhemos um nome épico da circunstância intrigante ou interessante, que denominamos de Raquel e Sofia. Nosso nome original é em uma língua morta, muitíssima morta. Mas isto não importa. Porque se trouxermos o nosso nome da língua morta, era difícil de guardar, era difícil de falar, e pouco importaria isso também. E todos esses seres, então, se são hindus, têm a impressão do vestimento de hindu. E quando olhamos para eles, eles estão vestidos como hindus. Se eles têm a impressão de que têm um domínio nesta terra como encarnado, eles têm a mesma impressão e ficam enlouquecidos, desesperados, e é sustentado por todas as partes, por todos os umbrais, por todas as literaturas que sabem todos vós. Não é algo para podermos comer bolo e tratar de que existem umbrais. E de que eu, quando olho para os umbrais, todas as vestimentas são parecidas com o que é de pior, de melhor, mais linda, menos linda, mais agraciada ou não. Então estão aqui. Então, recordem de alguém que já esteve até aqui e que não está mais. Se for trazida por algo que indique para aqui estar, ela, se pudessem olhar, estará muito parecida, igualmente parecida com o que aqui esteve. Mas se estiver melhor, o seu organismo físico e da sua saúde estará melhor. Mas se estiver pior, estará pior também. Porque, dentre tantas literaturas que tratam disto, qual delas duvidamos que é verdade ou qual que é verdade? Quantas literaturas já leram? Sobre a sobrevida, sobre as regiões, sobre os seres que se comunicam. Poderíamos tratar aqui isto aqui por todo este poder que é sustentado da noite. Estávamos em algo. Então dizem das fábulas, até da formiga e da cigarra, daquilo que possa ter potência o suficiente para sobreviver ou não, estão agraciados com o seu instinto, que estão há milhões de anos nesta terra, tanto a formiga como a cigarra. Confabulando com isto, saibam,
Os recursos de vossos bolsos valerão para este campo de vida, para o outro não. Apenas impressões. E as impressões são as piores, porque pensamos que temos e não temos. Mas as impressões no campo de vida de encarnados é igual. Pensamos que temos, mas não temos. Mas se aqui pensamos que temos, mas não temos, por que não haveria de tantos lugares que pensamos que temos, mas não temos? Então estamos falando de um bichinho, de que por uma inteligência maior consome a potência de que poderíamos acender aquela pirâmide, porque para acender uma pirâmide e não ficar na base acampada, discutindo da vida alheia, e acender a pirâmide é bem mais difícil e precisa de uma potência de ânimo que é sustentado muito, muito, para chegar no pico da pirâmide. Então entra a potência. Então, se algo que tratamos deste pórtico de vivificação, significa donde, de que tamanho dentro do esquecimento, do fundamento, entregamos nossos recursos baratamente por todas as partes. Recursos é potência. Potência é esta que está em tudo, até para movimentar isto. Então, se algo para todos vós, daquilo que possa ter, me sustentar esta expressão de que está aqui tratando convosco, e estar existencial. Então, Raquel e Sofias estão existenciais agora. Provavelmente todos estão existenciais, é inexorável. Então saibam, então se perguntarem para um guia espiritual, que tem uma auréola e que tem uma potência imensa, potência divina arregimentada, e perguntar, guia meu, o que preciso para acompanhá-lo e seguir viagem naquilo que preciso retornar para casa. Ele vai iluminar uma área bem grande e vai dizer assim, olha, está vendo todos esses fios? Fios não existem, não é? E de que estão por todas as partes. São consumidores desta potência que vão precisar. Mas isto é discutível, então discutam a potência que vão precisar para atravessar o que vão precisar depois deste campo de vida. Ora, primeiro, para um aquisitivo de potência, nós economizamos, não é? Se existe uma potência declarada, a capacidade de retê-la e economizá-la faz um balde de potência. E na hora que precisamos dela, ela vai fazer a sua obra por si mesma, como a base de um foguete faz. Depois tem os mecanismos. Os mecanismos, uma obra-prima que temos, que todo esse mecanismo que temos aqui, de todas as entradas que simplesmente nos fazem, como da natureza humana e espiritual, é que vai realizar a obra, porque é o mesmo mecanismo, só que agigantado, não dividido. Então, tudo isto que tratamos está no épico crístico. Venho através de mim, através dele. Significa que uma potência inacreditável precisa de uma potência inacreditável para segui-lo. De outro modo, ele diria, deixe os mortos enterrarem os mortos. Quer dizer que ele
tinha uma proposta para seres especiais que indicassem que tivesse economia o suficiente da potência divina, em que, em primeiríssimo lugar, o Pai, depois os mortos, depois isto, depois aquilo e depois tudo. Mas isto parece uma leitura. Esvaziem o tanque de vossos automóveis e discutam no banco sentado. Podemos ser tão arrogantes que podemos sim, o carro precisa, o automóvel precisa, todos os aparelhos precisam. Mas aquilo eu entendo que acho que não. Eu vou ser pego pelas mãos celestes e agarrando o mundo assim com as unhas, com tudo que está deixando nesta terra, agarrando com as unhas, ele nos levando, nos abraçando e dizendo: filho desta vida, fique tranquilo, pode fazer o que quiser, vamos levá-lo para o céu e lá ficará numa rede bendita. O a mais contemporiza, mas é sustentado. Então podemos viver contemporizando. E depois ir para outro campo de vida contemporizando. Então o alicerce deste mistério entre todos nós é que disse assim: cuidado, porque será sustentado. Se de outra maneira haveria alianças políticas em se tratando do pai e o filho, e dizer: pai, só sustenta a luz, não sustenta mais a escuridão. E se a escuridão permear a todos nós, vamos ficar pela metade? Vamos ficar aleijados? Porque não há quem encarne que não esteja no embargo da escuridão. Então é difícil negociar com o Pai, porque Ele é generoso demais, Ele vai dizer: não vai ficar nenhum lá. Então, na negociação diz: então deixa assim mesmo. Mas é o outro, não é o vizinho vosso, não é o vizinho da esquerda, nem da direita, nem da trás de nada. Sois vós, somos nós. Isto que tratamos, e todos os fundamentos da corresponsabilidade. Corresponsabilidade é uma estadia própria, não é discutível, ela é própria. E essa corresponsabilidade própria, nós estremecemos perante ela, perante este campo de vida, perante estar encarnados, perante a sobrevida, perante tudo aquilo que estamos nos desabastecendo dessa potência divina. Então, todas as histórias de espíritos estiveram no Oriente. Todas as histórias de espíritos e dos grandes místicos do Oriente estabeleciam por regras de que, para economizar a potência divina, haveria disto, 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 disto e disto. Mas ele poderia dizer: não, não precisa não. Também não precisa, também não precisa. Não é um místico. Então, um místico, ele armazena a potência divina, se desabastece de toda arrogância, fica miúdo, pequeno, gigantemente pequeno, perante o Pai, perante aquilo que o assiste, perante aquilo que o sustenta. Então ele armazena para subir a pirâmide. De outra forma, fica lá embaixo da pirâmide, bilhões de seres, embaixo, discutindo se tem pirâmide até.
E saibam todos vós, encarnados, desencarnados. E como todos trazem aqui, que se tornam fantasmas. Até se aparecerem à noite no espelho, saímos correndo, gritando. Será que um dia aqui, daqui a algumas dezenas de anos, se aparecerem, materializarem, olharem no espelho, vão sair correndo de vós? Desesperado. Todas as equações exatas dentro de um intento máximo da ciência, significa que aqui é a posse daquela equação exata, que arregimenta a potência. É uma equação, vão segui-la até que a potência exista, até para explodir um átomo. Escutaram? Mas para isto precisou uma equação einsteiniana, simples, deste tamanhinho. Sigam as equações exatas. Então, para um cientista não seguir uma equação exata, ele não é cientista. Para não seguir a equação exata, um grande explorador não é um explorador. Para entrar na mata, tem que ter uma equação de conhecê-la profundamente, senão se perde em tudo que é possível. Seguimos uma equação exata. Seguimos um abecedário e seguimos o conjunto da obra do abecedário. Daqui é um fundamento para decifrar todas as possibilidades da escrita e saber dela. Então trazemos num ponto de velocidade um pouquinho maior a equação da escalada do espírito, da natureza humana e espiritual, da encarnação, desencarnação e tudo o que vão precisar, agasalho, sapato, comida, é isto? Vão ter que dar um passo atrás. E o fundamento do fundamento é o fundamento. Se o fundamento é maior, ficamos menor. Se o fundamento é maior, nossa arrogância fica menor. Se o fundamento é maior, a discussão humana fica menor. Este é o recado para todos nós. E aquilo que fundou-se e nesta fundação, não nos importamos com milhões de encarnados, mas milhões de desencarnados. E todos que estão aqui vão estar desencarnados. E vão estar dentro, talvez, deste pórtico. Precisamos dos encarnados como exemplificação. E precisamos atuar do começo, sem arrogância. Não precisa atuar lá no fundamento do campo de vida dos encarnados. E estamos aqui. Não precisaríamos estar aqui. Então, se estabelece que os desencarnados é mais importante, estaríamos só no seu meio. E neste campo de vida dos encarnados, deixaremos tudo que tratamos. Isto que tratamos. O que é mais do que isto que poderão saber? O que mais? Nada mais. O mundo já tem o tudo mais. Milhões de possibilidades em todas as bibliotecas. Milhões de possibilidades em tudo que se instala-se nos nossos próprios lares. O que falta? Então, por que será que não haverá de haver um laboratório que possa fazer um medicamento que traga sensibilidade, que possamos tomar e temos a ciência, a consciência de que estamos num campo de vida de encarnados e que isto significa tal, de tal modo. E o que vamos tratar disto e como realizaremos a obra aqui? O que deixaremos nesta terra?
Então saibam, se provisoriamente, qualquer um de vós encarnado, estiverem num acampamento, e vão realizar a obra provisória de um acampamento. Por que provisório? Extremamente provisório. Estarão ali mediante algum intento. E dentro deste intento tudo é provisório, desmancha-se provisório. E o intento está feito. Não modifica-se nada, não se mata nada, não se suja nada. E ficaremos limpos. E tudo aquilo que floresce continuará florescendo. E levaremos disto. Bom, se chegarmos lá neste acampamento, entendemos que lá naquele acampamento poderíamos ter negócios. E de acampamento faríamos algo tão grande que precisaria implodir gigantescamente algo aquilo tão grande. Estão acampados aqui. E saibam todos vós, encarnados e desencarnados, existe algo aqui entre nós agora que nenhuma mão humana pode trazer. Um tanto de potência divina, um pouquinho para nós, só um pouquinho. 1 milímetro. Que se isto armazenar tanto, e para armazenar só um pouquinho, num lugar onde se consome tudo isto, é um atributo de seres invisíveis que estão aqui. Fecham um pouquinho as portas, apenas para que possamos estar numa potência um pouquinho maior. Essa potência não é visível, não é manifestação, não é algo que você possa ver, algo que possa ser lindo ou não. É potência divina. Então, em todo e qualquer caminho, para um reino e para outro reino, o que menos importa é aquilo que podemos olhar com os olhos distantes e dizer que aquilo é belo, feio ou bonito. Importa que, quando a potência divina é reunida, temos um estado por si mesmo dela, que é infinitamente maior do que qualquer algo que possamos olhar e dizer que lugar lindo e bonito. Pensamos que descansamos e não descansamos. Vamos para descansar e pegamos todos os recursos da terra e não descansamos. Vemos por um dia, no segundo estamos infesteados. Infesteado. Se temos uma mesa cheia de alimento num dia, festejamos e celebramos, mas se temos todos os dias, ficamos enfastiados. O enfastiado ficou tão normal que o enfastiado é o que é, por todas as partes. Nada milagroso. Nada de celebrativo. Um pouquinho só para nós todos aqui. É tão absolutamente simples que não é qualquer tipo de cansaço para obtê-la. Ser tudo o que representa todos vós para estar existencial. Ou seja, o reino que estiverem é sustentados e são sustentados. De que tamanho? Saímos do sustentador, saímos do milagre e vamos para a miséria.
Então estamos num retentor. Ganhamos uma herança tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que pouco importa a herança que temos, do que como possamos gastá-la. Apenas de existir. É como se o pai, a mãe, e tudo aquilo que pudesse fazer de nós existenciais, tem a obrigação de realizar esta obra. E vamos para todos os funerais de nós mesmos, para todo o canto, todo dia. Então saibam, filhos desta vida, o que não nos importa é o milagre que sois, não porque o fizeram, porque existem. E se existem e são sustentados, são tão importantes o quanto, de uma maneira milagrosa, porque existem. O que entende do que existe não importa. Nenhum animal que está sobre esta terra, de todas as maneiras e formas possíveis, pequeno, minúsculo, maiúsculo, estão no seu limite da sustentação divina, tem o seu caminho, o que os faz devastar. E um grande, maior feito possível devastador somos nós. Devastamos centenas de espécies. Poluímos todos os rios. Temos todos os motivos para isto ou para aquilo. E cada vez mais a devastação acontece. Como se existisse uma única espécie na Terra. Nós, vós. O resto é por caridade, porque somos caridosos. E deixamos algumas poucas espécies continuarem reinando. Existe, isso significa que somos intermediários de algo que é mortificador. Claro. Mas saibam, não há um encarnado nesta terra que não esteja infectado por isto. Desinfectar disto que nós tratamos está numa pólice só. Reencontrar a fonte, o fundamento. E como o fundamento faz da borboleta fazer seu trajeto perfeito, no limite máximo de que possa estar vivente ou não vivente, e na pólice de deixar o seu reino, estão há milhões de anos nesta terra. Estão no limite da exatidão, da perfeição. Menos todos os animais que se aproximaram dos homens e que foram afastados disto. E são dependentes dos homens que os comem, os mastigam. Só há um intento para todos nós, todos nós. Primeiro, ter uma revelação de que estamos loucos, enlouquecidos, que estamos tomados por isto ou por aquilo, e de que estamos esvaziando com o requinte aquilo que precisaríamos estar retendo.
Então, se estivermos de passagem deste mundo para outro campo de vida, quando temos retido algo, está retido. O caminho está aberto. Todos os seres que se aproximam, quando não está, estamos com as unhas comidas e eles podem fazer pouco. Então, a grande questão, qual o caminho, o que fazer? Primeiro, não acreditar em si mesmo o suficiente, porque ele vai ter todos os motivos suficientes para dizer que nada disto é verdade. Por isso trazemos do fundamento, da equação exata, e de que através deles, pouco importa o que trazemos, eles dirão o suficiente. Então, um ser de que sabe como pisa, e entra numa mata e sabe como pisa, sairá de lá são, e ainda trará todos os benefícios. Aquele que arrogantemente caminha por qualquer lugar, em detrimento daquilo que ele possa achar daquilo, ele será devorado. Mas neste grande mundo não se devora mais, não é? Então existe uma partitura dentro do portal da edificação que sempre a repetimos e haverá de repetir para sempre, porque é uma equação exata. Então um ser da natureza humana e espiritual como todos nós, e de que aquilo que possa saber diretamente é preenchido e sustentado. E daquilo que ele pisou ou pisa, e naquilo que tem que se curar daquilo que pisa, e seja o que for dentro disto, ele já encontrará o primeiro passo. E se ele disser, não, olha, agora já sei, pode tirar. Não, não existe isso. Existe uma lei régia. Estais encarnados, não está? Tem uma lei que modifique isto? Não. Não existe uma lei que modifica o grande traçado que temos e a corresponsabilidade que temos, e onde colocamos a potência divina em nossos rastros por tantas vezes que estamos aqui e estamos acolá. Mas quando temos a visão disso e sabemos disto, porque dentro do fundamento, o próprio fundamento diz, temos um estado assim, de que olhamos onde estão nossos pés amarrados, ficamos um pouquinho desesperados, que tão desesperado que olhamos para os pés amarrados e dizemos, não, isso não é verdade, não. Isso não é o que eu entendo. O que eu entendi é outra coisa. Os pés continuam amarrados. Mas o que eu entendi também é outra coisa e continuam encarnados. Isso diz respeito que quando uma luz acende, e esta luz acende, olhamos os pés, e olhamos todos os traçados. E sabemos que dentro de todos os traçados, mandamos todos os fundamentos, tudo que nos sustenta, tudo que nos dá, tudo que nos faz, e usamos todas as faculdades que quisermos. Significa que existe uma contraparte natural. Quando isto acontece, não estamos em pecado para ir pagar, alguém possa pagar nossos pecados em algumas orações baratas. Temos algo real, digno. Senão poderíamos realizar uma cadeira própria para cada sentar à frente e poderiam contar os vossos pecados e podíamos dizer que estão livres dos pecados. Então, criar pecado, estar livre de pecado, quer dizer que não pecamos.
ficamos arrogantes, pisamos à toa neste mundo. Vamos acampar e levamos e fazemos um reinado. Deixamos muitos súditos. Quando isto acontece, quando isto que tratamos acontece, existem seres especialíssimos para tudo, seres especialíssimos que acontecem deste desespero, deste intento gigante que aconteça, haverá um melhor meio possível para que desembarace os seus pés. Isto está na provisão divina. Mas saiba como. Uma luz que se abre. E que quando acende essa luz, vem em primeiríssimo lugar a nossa arrogância. E dentro dela, todos os quesitos possíveis que dentro dela, podemos dizer que podemos andar assim, caminhar assim, isto, porque tem um endereçamento que eu entendi e também tem alguns que entenderam. Então vamos dar conta disso. Quando acende essa luz, tem algo em nós parecido, que por arrogância caminhamos em lugar perigoso. E aquilo que mortifica, tira de vossos bolsos tudo. E aí quando tem um poste de luz, ele olha lá e diz: meu Deus, meu Pai generoso. Meu Pai, meu Deus generoso. É assim. E vamos dizer que neste ser, que todos os pés e tudo que tratamos, teve uma revelação tão grande. E nesta revelação tão grande, deu um ímpeto gigante de subir a pirâmide, para ver diretamente aquilo que ele vê na base da pirâmide, e que tudo pode ser um grandíssimo engano. Então este ser, que é dado para todos nós, identicamente, e de que é sustentado, e no ímpeto máximo disto, sabe o que acontece? Existe uma travessia que se apresenta. Nesta travessia que se apresenta, diz respeito que lá na travessia que se apresenta, traz em si mesma uma velocidade muito maior do que tudo que já viveu. E que nesta travessia tem uma porta. E esta porta é incorruptível. E quando estamos a contento desta potência divina, ela se abre. Então existe uma combinação desta potência a mais com a potência lá de dentro. E vamos atravessá-la. É uma travessia. Apenas que quando tem uma velocidade maior do que esta deste mundo, e que vamos atravessá-la, a exigência é só uma: estarás, não olhará para trás. Mais isto, quanto mais isto disser, mais esta potência vai desaparecendo, vira as costas e diz para todos: eu tive um sonho, que eu estava com uma potência de Deus grande e que teve uma travessia que apareceu à minha frente. Apenas que foi um sonho, e vai para o seu lugar. Mas se a competência desta potência com a outra for tão enorme, esta potência maior desta travessia, ela o leva. E como é uma velocidade maior, é inconcebível para nós, porque só sabemos dessa velocidade do campo de vida de encarnados e também dos desencarnados.
Então sabe qual é a primeira estadia que se chega? Porque estadia faz parte da natureza humana e espiritual. Caminho faz parte da natureza humana e espiritual. Direção faz parte de todos nós. Nós não inventamos, apenas foi sustentada. E abraçamos e levamos ela conosco. Entramos no espírito, no consorte, na estadia, como queiram, de um grandíssimo descanso. Ora, não poderia ser outra coisa? A primazia de um grandíssimo descanso é de que a agonia do cansaço é tão grande que produziu-se numa velocidade maior o primeiro chuveiro que pudesse ter a natureza humana e espiritual. Descansar. Saber o que é. E nessa estadia deste descanso, todos têm a primazia de sentir, de saber e poder dizer na sua cabeça e dizer assim: cheguei no céu absoluto e se me deixar aqui para sempre. Mas ali não existia lugar bonito, lugar feio. Lugares lindos, lugares bonitos, têm um feitio de existir que não existem. Paisagem. Todos procuram grandes paisagens. Facultam de seus lares paisagens. E assim por diante. Neste lugar, o que menos poderia se apreciar é paisagem. É uma estadia onde se alcança algo. Na primazia. Na primazia retida do sustentador. O Pai. Nossa. Então recebemos o Pai daquilo que sustenta na possibilidade orgânica. E de tudo que diz respeito a nós, conhecimento, sentimento, pensamento, arguição e todas as complexidades possíveis que derivam. Então, quando somos disto, e lá no descanso, pensamos, sentimos. Só que o pensamento e o sentimento estão em outra velocidade. Ela não é universal, conjugada, ela é direta. Quando nessa estadia de descanso tem algo que aflora, não do lado de fora, aflora na entrada divina que temos e de que nos faculta algo de que é muito sabido, a gratidão. Então saibam, a gratidão, ela é sustentada. Então os grandes morticídios desta terra ficaram gratos pelos seus armamentos. Então a gratidão é uma entrada na natureza humana e espiritual que é sustentada. Na velocidade mais baixa possível e na velocidade mais alta possível. Então cuidado quando temos gratidão. Nesta gratidão, quando neste fenômeno da gratidão, que também não é uma paisagem, entramos em oração, mas não está do lado de fora. É uma entrada que olhamos assim no centro do peito, e ela aflora como uma pétala grande, e entramos em oração. Quer dizer que estar em oração não é um dia da semana que vamos orar, nem uma hora do dia. E estar em oração faz parte da velocidade maior da natureza humana e espiritual. Por isso, todos os santos que se traz, ele está como iluminado e está recepcionando como uma flor gigantesca a potência divina. E se entramos em oração, nós, pequeniníssimos,
só grandiosos no milagre. Vamos estender as duas mãos, duas palmas das mãos, apenas numa querência de todos nós, como em cima da pirâmide. E que diz respeito, numa simplicidade absoluta e total, que estamos prontos. Então, orar significa que quando desaparece tudo aquilo que temos a impressão que temos e não temos, e que vemos o que não vemos, e de que temos a estadia. Estando em oração todos nós, no predicado disto, estamos mais próximo possível desta fonte do fundamento. Porque tudo que diz respeito, que está longe deste fundamento, não está em oração. Estar em oração é glorificar a riqueza máxima que é possível. E de que, por algo inexorável, por algo inquestionável, de que somos filhos de Deus. Há 3 vertentes indicativas no interior deste pórtico para todos nós. Estando orando, a primeira vertente. Existe um ímpeto, algo, uma vontade gigante, algo, de seres que caminham por este campo de vida e outros, que já se encontraram e num estado de oração disseram, vamos nos reencontrar outra vez. Recordaram disto, estão desencarnados, lúcidos. E disseram, aquele ser, um por um daqui e um para cada um. Quero estar próximo. Quero colocar minhas mãos em cima de suas mãos e disseram, nossa, que ímpeto tinha de reencontrá-lo. Não é nenhum momento de petição para ninguém. Nenhuma petição. Uma dignidade e de uma estadia simples, sendo sustentado por outro ser que está sustentado em outro modo, em outra velocidade, seja o que for, e de que, como sendo natureza humana e espiritual, queria reencontrar alguém e estão encontrando. E este reencontro diz respeito à bem-aventurança, mas também para revelarmos que tamanho estamos em completo esquecimento. De todas as possibilidades mais louváveis que diz respeito a nós. Em esquecimento profundo. Uma segunda vertente, continuarão ali. Próximo. A segunda vertente, o grande esclarecimento do grande mistério dos guias e do grande mistério existencial dos guias. Então todos nós nesta terra sabemos muito bem dos guias. Tratamos deles como propriedade do meu guia. Ele é particular, nós compramos na feira, é o nosso guia.
E no fator que é nosso guia. Podemos falar de pertences, de dificuldades e de tudo. Pode ficar tranquilo que tenho o meu guia. Um guia, ele não é um guia particular. Um guia, ele mora dentro de uma radiação que combina com sua irradiação. E aquilo que combina com a sua irradiação, ele está prestes a levar de um ponto, ou do esquecimento, ou de estar perdido, para outro ponto, onde a intenção for alusiva a isto. Principalmente quando este ser está no meio daquilo que jamais gostaria de estar. Este guia se aproxima e diz: olha, eu sei o caminho, o dispositivo, eu sei o caminho e sei também para onde posso levá-lo, só que tem algo. Não carrega nada. Nada. Apenas vós, como aquele que está perdido na mata, e um guia físico diz: deixa as malas aí, porque se carregar não vai aguentar a passar. Abandona tudo. Então, este guia está ocioso, porque tudo que é chamado é para que possam apossá-lo. Então, um guia, e o papel de um guia, imagina no universo da criação sem guia. Existe um guia para cada passagem. E para cada passagem que existem guias, existe aquele que está pronto para a passagem. E está pronto para aquele guia. E ele facultará tudo. A terceira vertente, terceira possibilidade do indicativo são seres curadores. No proveito disso, saibam que seres curadores, tanto da natureza humana e espiritual, como da natureza orgânica, como da natureza natural, aqueles que reencarnam, aqueles que não reencarnam, têm a pólice disto de curar. Como na pólice de uma árvore, tem aquilo que possa trazer a doença, e tem aquilo que possa trazer a que cure. Na vertente disto, estes seres estão aqui. E na vertente disto, a totalidade que possam realizar esta obra não é pensante, atuam. Tem os indicativos de todos vós. Só não poderão operar, trazer minerais, essências e tudo mais, se as portas estiverem fechadas. E estando assim, não abro mão disto, nem aquilo e de nada. Cure-me. Eles vão tentar o possível e o impossível. E no atinente do que diz respeito a todos vós, de vossas intenções e de seres que não estão aqui, na medida do possível vão realizar esta obra, mas se encontram toda a impossibilidade, querem e voltam tristes, tudo está impossível para realizar esta obra. O facilitador aqui é imenso. Então todos aqueles que quiserem estar aqui, saibam que o grande facilitador é aqui. E muitos, por uma preguiça gigante, querem que estes seres se locomovam, levam todos os seus apetrechos lá para o seu lar, de que ele esteja à disposição e que atendam no horário que quiserem ainda. Por que nos tornamos isto? Então saiba, os povos primitivos, quando pediam um guia, não era pediam um guia, exigiam um guia e tomavam um guia.
Realizavam a obra precisa de tudo que pudesse precisar para facilitar o guia, para facilitar os seres curadores, para facilitar todos os reinos que pudessem. E nós? Do mesmo modo, centenas ou milhares de seres estão com as mãos estendidas, apenas não visíveis a vossos olhos, percursionando tudo que desde o princípio, centenas, talvez milhares, ou talvez mais que milhares, existe um núcleo de encarnados também. Poderão sentir uma eletricidade nas mãos. Quer dizer que é deste ser que se aproximaram de vós que está presente, da irradiação de vossos guias e dos seres curadores. Vamos encostar nossas palmas das mãos. Quando encostamos as palmas das mãos, o significado não está na pólice daquilo que podemos entender disto. Existe uma estadia que colocamos as duas palmas das mãos diante de nossa pequenez, nossa insignificância absoluta e total. Seja quem for do encarnado nesta terra, insignificante, passageiro. E quando o feitio de uma potência maior, e numa potência maior, acontece algo. Naturalmente sempre será, consagramos. Colocamos as tuas mãos ou colocamos na testa. Meu Deus, então no épico crístico, a consagração entre seus discípulos está como um dos grandes e vigentes e possíveis declaração do que dignifica um Cristo perante o Pai. A consagração é o próprio feitio de uma potência, de uma estadia, onde é infinitamente superior a qualquer apetrecho ordinário que temos nesta vida. A consagração sempre, e foi sempre, tem muitíssimas expressões linguísticas, estadias no número do tempo, sempre ela existiu. Então a consagração em seres primitivos, como dizem, primitivos. A consagração era um efetivo diário. Consagrava o espírito de tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, em todas as épocas possíveis, seja o que for, significa um mistério insondável.
a visibilidade disto, porque condensa-nos uma potência divina, é imensa. Podemos abaixar as mãos. Então, desses seres invisíveis, fantasmas, que aqui se expressam com todos vós, são da natureza humana e espiritual. Nos expressamos como tal, sentimos como tal e tudo mais. E há uma gratidão muito grande de aqui estar. E quando tratamos dos fundamentos, e como tratamos da retenção divina, algo. Então tudo que tratamos em nossa estadia, nada é. Por senão, se não for por ser intermediários desta potência que nos sustenta. Apenas isto. O equívoco da caridade, o equívoco disto, onde um é maior que o outro é menor que o outro. Aqui não é equívoco. Ou não temos contato com o milagre, ou somos medíocres. Se gastamos toda a potência divina, haverá de que nosso automóvel ficará parado, estacionado. Apenas isto. Salve, filhos e filhas.